Hã? Está gravando e transmitindo bem? Então, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Está transmitindo? Está com um problema lá. Bom, de qualquer maneira, nós vamos ter que começar o culto. Nós estamos com um problema de energia aqui. Como nós já falamos, antes de gravar, Sobral ainda está no tempo dos anos 70 em relação à energia elétrica aqui. Lembro quando eu era pequeno, nos anos 70 em Fortaleza, bastava chover que faltava energia. Aqui em Sobral é do mesmo jeito. Se chover, falta energia, né? Se chover, falta energia. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 9. Nós esperamos que a transmissão esteja ocorrendo. Também, se não tiver, de qualquer maneira, nós teremos que dar prosseguimento, né? Não, é 1 Coríntios, capítulo 1, versículo do 1 ao 9. Desculpa, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos do 1 ao 9. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então nós vamos orar. Deus amado, todo-poderoso, nesta noite te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá. Temos vida, saúde, temos vindo na presença do Senhor mais uma vez. Grande é a tua misericórdia. Não estaríamos aqui se não fosse por ela. Por isso pedimos a tua ajuda e a tua graça nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, graças a Deus que nos dá a vitória. 1 Coríntios, capítulo 1. O apóstolo Paulo dando graças a Deus por essa igreja e porque nenhum dom faltava na igreja dos Coríntios. Nós poderíamos pensar na igreja dos Coríntios como uma igreja perfeita, já que era uma igreja que não faltava nenhum dom. Mas Paulo começa logo em seguida a advertir. O irmão Brando falou, uma igreja, quanto mais pentecostal, mais infantil, mais menina. Porque a igreja representa a mulher, então a mulher na fase infantil é uma menina, uma igreja menina, uma igreja criança. Por um lado, tinha tudo que era de espiritual. Por outro lado, o irmão Brando pregou a mensagem Coríntios, livro da correção. Foi a igreja que o irmão Brando explica que Paulo precisou corrigir como não precisou nenhuma outra. Inclusive, acerca dos dons espirituais, como eles tinham que operar. Então nós vamos prosseguir aqui lendo a carta aos Coríntios, para nós irmos tomando uma base. Versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, quero lhes fazer um pedido, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Estava marcada pela desunião. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Uma igreja que não te faltava nenhum dom, e era cheia de contenda.
Vamos prestar atenção, irmão, porque isso aqui é ensinamento. É ensinamento. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Uma vez foi dito no regional. Ninguém diz assim: não, eu sou o menor. Brigar para ser o menor. Não, eu sou o menor. O menor sou eu sou o mais insignificante, eu não represento nada, eu sou o menor. Ninguém briga para ser o menor. Todo mundo briga para ser o maior. Esses nomes aqui são nomes de expressão, irmãos. Paulo, começa dizendo aqui, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo. Não é que Paulo era chamado, é que Paulo está afirmando: eu fui chamado para ser apóstolo. Tem uma característica de todos os apóstolos de Cristo, em relação a tudo que está escrito na Bíblia. Tem um fato comum entre todos eles: Jesus Cristo esteve com eles pessoalmente. E se Paulo não foi apóstolo, enquanto Jesus estava na terra, Jesus apareceu a ele pessoalmente. A palavra apóstolo quer dizer enviado. Então era grande coisa. Não, eu sou de Paulo. Jesus apareceu pessoalmente a Paulo. E o outro, eu sou de Apolo. O considerado, talvez o mais eloquente dos pregadores. É tanto que a defesa de um assunto chama-se apologia. A arte de discursar sobre um assunto chama-se apologia. Então, aquelas pessoas tinham do que se gloriar, de um grande servo de Deus. E o outro, eu sou de Cefas, sou de Pedro. Tinha do que se gloriar. Se era para falar de glorificação, de coisas que poderiam glorificar o homem, eles podiam se gloriar. Pedro recebeu pessoalmente de Jesus Cristo a chave do reino dos céus. Todo mundo se gloriando em alguma coisa. E outros, e eu de Cristo. E não sei se é a irmã Branda que fala, mas o pastor Joaquim fala. Com certeza esse grupo que dizia que era o de Cristo era o pior. Porque ele se achava supremo. Irmãos, não tem ninguém que se sinta grande que não queira prevalecer, que não queira dominar sobre os outros. Não tem ninguém que não se sinta grande. Irmão Bruno disse, muito a miúde, ou seja, constantemente isso acontece. Basta Deus usar o homem numa coisa, logo ele quer ser grande. Logo ele quer achar que ele é superior aos outros. Ele é mais chamado de Deus do que os outros. Então veja, aí Paulo prossegue: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus que nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Agora o capítulo 3 de 1 Coríntios. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Uma igreja que não faltava nenhum dom. Paulo disse assim: vocês estão na carne. Estão na carne. Se reunia, tinha dom de profecia, dom de língua, todos os dons. E ainda estavam na carne. Mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Irmãos, vamos deixar de meninice. Vamos crescer. Nós precisamos crescer. Crescer. Quem tem o Espírito Santo tem paz. Quem tem o Espírito Santo tem, nem que seja 0,0000000 e bota 1 milhão de zero aí, de humildade. Tem nem que seja qualquer coisinha de humildade, se tem o Espírito Santo. Agora, se não tem o Espírito Santo, irmão, não tem humildade, não tem paz, não tem amor. Então veja, com leite vos criei, não com carne,
porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, tenho explicado aqui dezenas de vezes, perguntei lá em Itarema, falei sobre isso em Itarema e falei sobre isso em Fortaleza, e estou falando aqui porque o tema é proveitoso mesmo, a inveja. Perguntei o que era inveja, aí logo o irmão disse, não é a pessoa querer ser igual ao outro, tudo que um faz o outro fazer, isso não é inveja, isso é o pensamento normal, popular, que é o termo mais razoável que define inveja, mas isso na realidade não é inveja, isso é competição, que em linguagem bíblica seria emulação, competição, disputa, a pessoa compra um carro, você não quer, você se sente inferiorizado porque o outro comprou um carro, aí você quer comprar um carro até melhor. Então isso não é inveja, isso é disputa. Você pode, você compra um até melhor. Irmãos, eu nunca gostei de copiar ninguém. Porque eu acho que a gente tem que ter originalidade. Você tem que ter originalidade, você tem que ter caráter, você tem que ter formação. O meu gosto não depende do gosto dos outros. Não depende. Eu nunca compro uma coisa para mim porque eu vi o outro com uma coisa. Nunca compro. Nunca comprei. Mas isso é, cada pessoa tem uma natureza. Mas isso aí é disputa. É a pessoa se medindo com os outros. Li no livro que um grande samurai, um grande guerreiro, um homem famoso, um homem reconhecido como guerreiro, chegou na casa de um grande mestre, e quando ele chegou lá, ele se sentiu inferiorizado, vendo toda a pompa lá da casa daquele mestre, toda o luxo e aqueles móveis e tudo, ele se sentiu profundamente diminuído, e perguntou para o mestre, por que eu me sinto assim? Eu sou um homem de fama, eu sou reconhecido, sou de fama. E quando eu cheguei aqui, estou me sentindo tão humilhado. É como se eu não fosse ninguém diante do Senhor. E aquele mestre disse, eu vou lhe dizer para você no fim do dia. E ele foi paciente e esperou o fim do dia. Quando foi no fim do dia que todo mundo foi embora, ele disse, mestre, agora o senhor vai me dizer, por que isso aconteceu comigo aqui? O mestre levou ele lá fora e mostrou duas árvores. Uma grande e outra pequena. E o mestre falou, você está vendo essas duas árvores? Elas nunca reclamaram, porque uma é grande e a outra é pequena. Elas nunca reclamaram a relação do tamanho de uma para a outra. Eu disse, porque elas não podem se comparar. E o mestre falou, é justamente isso aí. Irmãos, a pior falta de sensatez é a pessoa ficar se medindo com os outros. Seja você, seja o que você é. Lute para melhorar, mas nunca se meça com ninguém. Em nenhum sentido. Principalmente se for para achar vantagem. Isso é falta de ética. Você se medir para mostrar que está na vantagem. Falta de ética. Então veja. Inveja. Se a inveja, na realidade, irmão, a inveja ela não quer competir, ela quer destruir. A inveja é um sentimento que ele não aceita o outro ser. Tem uma historinha do vagalume que a cobra estava perseguindo. A cobra está atrás, ele voando e a cobra, até que ele não aguentou mais, ele teve que pousar. A cobra disse, agora eu vou te matar. Ele disse, mas em um momento, gostaria de lhe fazer uma pergunta antes de você me matar. Eu não pertenço à sua cadeia alimentar, ou seja, você não come vagalume. Eu não interfiro no seu habitat. Eu não como o que você come. Eu estou competindo com você em nenhuma coisa. Por que você quer me destruir? A cobra disse, porque eu não aguento ver você brilhar. O sentimento da inveja é esse, irmão. O sentimento da inveja é esse. Ele vive
em perseguição, porque ele não quer aceitar a pessoa, aquela pessoa, aquela coisa ser daquele jeito, então ele quer destruir. A inveja é um espírito de destruição. Filho de Deus não quer destruir ninguém. Filho de Deus não é invejoso. Aleluia. Que havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, porque dizendo eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Irmãos, nem o que planta é nada, nem o que rega é nada. O que é grande é Deus que dá o crescimento. Porque ninguém, eu estou pulando aqui, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Cristo. A igreja tem que estar edificada sobre Cristo. O pastor Crisparo falou lá em São Paulo, na igreja do pastor Adil. O pastor verdadeiro edifica o povo ao redor da palavra, ao redor da mensagem. Um pastor falso edifica o povo ao redor dele. Está mostrando para o povo o ministério dele, o que Deus está fazendo por ele. Irmãos, Deus faz por qualquer um de nós. Nós não temos que ficar mostrando a nós, temos que mostrar a palavra para o povo. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Mensagens cisternas rotas, começando aqui no 128, o Bruno começa a dizer: outro dia, ali em um pequeno lugar, eu estava tendo uma reunião ali em Topeka, Kansas. Ali havia um moço, um jovem pregador, um dos meus primeiros patrocinadores, irmão Roy, assentado aqui. Recorda do lugar? Neste grande lugar ali, havia um ministro, estava debaixo de um telhado ou um lugar na calçada, que o esmagou sobre aquilo. Aquele sujeitinho ia morrer, seu fígado estava estourado, seu baço havia saído do lugar, toneladas haviam caído sobre ele. Eu estava sentado à mesa do café conversando com minha esposa. Eu disse: minha esposa, você sabe que Jesus esteve aqui? Você sabe o que ele fez? Eu disse: quando ele me patrocinou, quando aquele irmão que agora estava esmagado chamou o irmão Brana para pregar e fez todos os gastos. Patrocinar, irmão, é prover para dar condições de fazer a pregação. Pôs todo o aparato, todo o som, tudo à disposição do irmão Brana, fez as propagandas, convidando o povo para os cultos. Ele patrocinou o irmão Brana. O irmão Brana disse: quando ele me patrocinou, eu creio nessa palavra, ele estava patrocinando a Cristo. Aleluia. Eu disse: isto é um truque do diabo. Eu disse: se Jesus estivesse aqui, ele iria colocar as suas mãos sobre ele. Aquele rapaz ficaria bom. Não importa se o seu fígado estivesse estourado, ele ficaria bem, porque Jesus entraria ali sabendo exatamente quem ele era, quem Jesus era. Ele, Jesus, conheceria o seu chamado, as escrituras estavam certas, vindicando nele que ele sabia quem ele era, e não, sem nenhuma sombra de dúvida, ele colocaria suas mãos sobre ele e diria: filho, seja curado, saia daí. E eu disse: não existiriam demônios suficientes no inferno para matar aquele moço então. Eu disse: ele ficaria bem. Mas eu disse: veja você, querida, ele era Jesus, as mãos santas de Deus.
Eu disse, sou um pecador, nasci através de um nascimento sexual, meu pai e minha mãe eram ambos pecadores, e eu simplesmente não presto para nada. E eu disse, mas sabe de uma coisa? Se o Senhor me desse uma visão e me enviasse ali embaixo, então aquilo seria diferente. Eu disse, eu desceria até ali, colocaria as mãos sobre ele e ele sairia daquela cama, se ele me desse uma visão. Então eu comecei a pensar, depois de tudo, se houvesse uma visão, o que era isto? Seriam as mesmas mãos sujas sobre ele, o mesmo homem orando sobre ele, as mesmas mãos sujas. Então eu comecei a pensar, eu sou o seu representante. Irmãos, nunca misture o homem com o ofício. Nunca misture, nunca confunda o homem com o ofício. Porque o homem, é o que irmão Brana fala, mãos sujas. O salmista disse no Salmo 40, as minhas iniquidades me prendem que nem eu posso olhar para cima. As minhas iniquidades são como os cabelos da minha cabeça. Esse é o homem. Agora o ofício, irmãos, Deus está no ofício. Deus está no ofício. Por isso que a Bíblia diz, honrar a vossos pastores, obedecer a vossos pastores, sujeitai-vos a eles. Aleluia. Eu sou seu representante, então Deus não me vê. Não me vê aquele sangue daquele justo, está ali sobre o altar, fazendo intercessões por mim. Ele é meu suficiente, Ele é minha oração, Ele é minha vida. Eu disse, a única coisa que me faria colocar minhas mãos sobre Ele com fé, é porque eu tenho fé na visão, e sem a visão, a mesma fé faria a mesma coisa. Aleluia! Então, eu posso reconhecer que eu mesmo não sou nada, mas reconheço que Ele é meu tudo em tudo. Ele é a minha vida, Ele é meu comissionador. Nenhuma denominação me enviou, Ele me enviou, aleluia. Eu vou em seu nome. Agora eu colocarei minhas mãos sobre ele. Saí por ali e coloquei as mãos sobre aquele moço, e naquela noite ele estava na reunião completamente bom. Aleluia, aleluia. Irmãos, o irmão Mauri deu um testemunho lá em Fortaleza, tremendo. A mãe dele começou a morrer. Disse, eu estou morrendo. E foi mesmo apagando, estou morrendo, estou morrendo. E quando ele viu mesmo que ela ia morrer, ele repreendeu, espírito de morte, eu te repreendo agora no nome de Jesus Cristo. E a cena mudou, irmão. E a cena mudou. A mãe dele ainda está viva. É claro que um dia ela vai ter que morrer, mas tem coisas que você pode pedir a graça de Deus, e a oração muda. A oração muda as coisas. Você tem que ter fé na sua oração. Não conheço ele, sim, ele é aquela fonte. Não conheço outra fonte, nada a não ser o sangue de Jesus. Aleluia. Irmão Bruno diz aqui no 131, sou um calhorda. Calhorda. Dá para ver, Jorge, que é um calhorda? Calhorda é um hipócrita, é um homem da pior espécie. Um calhorda, um canalha, um homem da pior espécie. Mas irmão Bruno diz, sou um calhorda, sou um renegado. Cada um de nós o é. Aleluia. Em outras palavras, aqui no Ceará nós dizíamos, somos todos farinha do mesmo saco. Aleluia. Mas diante de Deus, nós somos perfeitos. O irmão Bruno disse que, irmão, só Deus pode ver a nós perfeitos. Nós nunca vamos ver ao outro perfeito. Nós nunca poderemos ver ao outro perfeito. Porque nós sabemos das fraquezas mesmo dos outros. Sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Como pode você ser
Porque um que é perfeito nos representa ali. Mateus 10, 32. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei também diante de meu Pai que está nos céus. O que é calhorda, desprezível, sem caráter, que causa nojo e repulsa. Causa nojo e repulsa, desprezível, sem caráter. Aquela fonte está todo dia ali, fresca. Não algo estagnado, o sangue de Jesus Cristo, mas fresca todo dia. Que lava todos os meus pecados. Ele é aquela fonte. Aleluia. A mensagem, a influência de um homem sobre outro. Parágrafo 122, começando. João Batista o viu chegando. Um dos maiores homens. Jesus disse que nunca tinha havido um homem nascido de mulher tão grande como João. E quando João o viu, ele compreendeu que ele era tão pequeno, ele disse: eu não sou digno de tirar as suas sandálias. Amém? Amém. Sempre note, um homem, um grande homem se humilha a si mesmo. Um grande homem se humilha a si mesmo. Quem é grande, irmãos, é quem tem capacidade de se humilhar. Só briga dois quando dois são iguais. Não é briga dois quando dois quer não. Esse ditado tem 50% da verdade. Briga dois quando dois quer. Mas eu posso afirmar para você, briga dois quando um quer. Irmãos, em toda briga, dificilmente os dois querem. Mas um quer, vai para cima, até o outro ser obrigado a querer também. Você pode ver que um lado que começa a atacar, ele nunca para de atacar até haver um confronto. Dizer que nem irmão Zé Paulo, bote reparo, examine isso, preste atenção nisso. E sempre, o lado que ataca, irmão, é o lado injusto. O lado justo nunca ataca. O lado justo nunca ataca. Irmão Breno falou, eleito não persegue eleito. Então veja, a maneira de subir é descer sempre. Quer ser grande? Faça-se pequeno. Irmãos, existem pessoas que não têm nível. Não tem nível. Pessoas que saem na porta da rua e fazem escândalo, brigam, se esculhambam. Isso é falta de nível. Isso é falta de nível. Isso é baixaria. Baixeza é o mais baixo. É a altura máxima do grau mais baixo. Não tem nem altura nisso. É cada vez mais baixo. Pessoa que fica no meio da rua, duas pessoas se esculhambando. E você veja, uma pessoa baixa sempre quer te trazer para o nível dela. Sempre quer te trazer para o nível dela, para o nível da baixaria. Cristão está acima da baixaria, irmãos. Quando você vê uma pessoa se trocando com outra, se debatendo com outra, tentando derrubar outra, aquilo é baixaria, irmão. Está no nível que não é cristianismo. Nós devemos estar no nível de cristão. Então veja, torne-se sempre um grande homem, se humilha a si mesmo. A maneira de subir é descer sempre. Torne-se pequeno e Deus o levantará. Aquele que a si mesmo se humilha será exaltado, e o que a si mesmo se exalta será humilhado. Porém, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Oh, que coisa, eu gosto disso. Faça-se pequeno. Irmão, olha o que o irmão Bruno falou. Faça-se pequeno. Não é faça-se grande.
Sempre seja pequeno. Não seja a pessoa importante. Seja o pequeno sujeito, está vendo? Deus é o único entre nós que é grande de qualquer maneira. Isso é correto. Só tem um que é grande, irmão. É Deus. Não deseje dizer, é uma igreja santa, um santo povo. Irmão Bruno diz, oh não, é um santo Deus, isso é correto. E uma igreja ímpia e um povo ímpio. Isso é correto. Não há tal coisa como uma igreja santa. É um Deus santo na igreja, não é um povo santo, é o Espírito Santo no povo. Então você não está falando do povo, você está falando do Espírito Santo que está no povo. Amém, amém. Tem pessoa que queria ir para a igreja santa. Tem duas coisas que se você quisesse pôr a igreja santa. Em primeiro lugar, a igreja santa não ia te aceitar, que você não é santo. Se existisse uma igreja santa, na hora que ela te aceitasse, ela deixaria de ser santa. Porque você não é santo. E você faria parte dela. Então veja. Não há tal coisa. Amém, amém. Essa é a palavra correta. Amém. Isso atingiu o alvo, eu senti isso. Sim, Senhor. Ele gostou disso, eu sei disso. Glória. Sim, Senhor, correto. Irmãos, só tem um grande, que é Cristo, a chave para a porta. 116, começando. Nessa mensagem passada aqui eu li até o 125, que começa no 116. Eu creio que é simplesmente a igreja aqui nesta noite. Ou seja, não havia visitantes. Até onde eu sei, não estou aqui o suficiente para saber quem frequenta ou não. Recebi uma pequena crítica não muito tempo atrás. Ao batizar um homem aqui no tanque. Um senhor de idade. E eu cheguei até ele. Ele era um bom velho homem. Eu tive o privilégio de dirigir toda a sua família a Cristo. Todos eles são cristãos. Este velho era um bom homem. Eu gostava dele. Então eu cheguei para ele e lhe disse: papá, por que você não se torna um cristão? Ele me ama, né? Ele amava o irmão Brana. Ele disse: irmão Brana, eu me tornarei um cristão quando eu for suficientemente bom. É a mesma coisa de um doente em estado grave esperar ficar bom para ir para o médico. Ele vai ficar bom para ir para o médico, vai morrer antes. Eu me tornarei um cristão quando eu for suficientemente bom. Eu disse: vou lhe dizer o que fazer, papá. Você olha ao redor, até descobrir um lugar onde você possa ser suficientemente bom. Então me diga onde é este lugar que eu quero ir também. Quando você achar um lugar de pessoas suficientemente boas, me diz que eu vou para lá. Também. Eu disse: Cristo nunca veio para salvar bons homens. Ele veio para salvar homens ruins. Quando você pensa que é bom, então ele não veio para te salvar. Ele veio para salvar aqueles que ele sabe que são ruins. Vê? Cristo morreu para salvar pecadores. Vê? E eu disse: papá, há uma linha bem aqui. Ele disse: bem, eu fumo estes cigarros. Eu disse: eu não vou nem mesmo falar sobre eles. Ele disse: eu já tentei parar, irmão Brana. Eu disse: está bem, nós não vamos falar sobre cigarros. Ele disse: bem, quando posso? Eu disse: não fale mais sobre ele, deixe-os de um lado. Eu desejo te fazer uma pergunta. Ele disse: está bem, o que é? Eu disse: você crê que existe um Deus? Disse: claro, eu creio. Disse: eu creio com todas as forças, penso eu, irmão Brana. Eu disse: você crê que este mesmo Deus atravessou sua linhagem e foi feito carne e habitou no nosso meio, na pessoa de Jesus Cristo, para salvar o homem?
Ele disse, sim, eu creio nisto. E ele morreu para salvar pecadores como você e eu somos, vem? Sim, eu creio nisto. Eu disse, agora é simplesmente assim. Estamos todos em um grande edifício aqui. E estamos na cadeia. E eu não posso me colocar nesse canto e dizer, isto me ajudará a sair da cadeia? E ficar naquele canto e dizer, aquilo me ajudará a sair da cadeia? Estamos todos no mesmo dilema. E cada homem que nasceu neste mundo, nasceu em pecado, formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras. Para começar, ele é um renegado. Alguém me perguntou outro dia e disse, irmão Branham, se havia alguma diferença entre Adão e Eva e seus filhos, hoje, se eles estavam todos nus, andando, haveria seus corpos eram da mesma forma? Eu disse, não, Senhor. Estávamos vindo de uma caçada de esquilo para casa, o irmão Fred e eu, um grupo deles. Eu disse, não, eles não eram da mesma forma. Disse, você quer dizer que Eva não era uma mulher como suas filhas? E Adão não era um homem como seus filhos? Eu disse, em muitos aspectos, mas não no aspecto físico. Ele disse, qual seria a diferença? Eu disse, eles não tinham umbigo. Eles foram criados. O umbigo é a primeira fonte de alimentação de uma criança quando vai nascer. Tudo começa pelo umbigo. Do umbigo, né? Do umbigo, começa pelo umbigo. Tudo que entra ali entra pelo umbigo. Aí vai se formando tudo, mas começa ali, o centro da formação é onde gera o umbigo. Aleluia. Eles foram criados, eles não estavam ligados a nada. Desde que aquilo confirma que tudo que nasce no mundo mostra que para começar é renegado, isso é certo. Eu disse, claro, há uma diferença. Eles não tinham umbigo. Eles não estavam ligados a nenhuma fêmea para virem aqui. Vem, Deus os criou. Agora eu disse, eu desejo te dizer algo. Todo homem nesta prisão, quem é santo? Todo homem nesta prisão, quem é santo? Quem é santo? Quem não nasceu através de sexo? Quem pode ajudar o outro? Não importa o que seja ele. Quem pode ajudar o outro, irmão? Mas se não pode ajudar, então pode condenar, né? Queremos condenar os outros bem facinho. Não importa quem seja ele, estamos todos nesta mesma prisão. Mas Deus fez para si mesmo uma de suas criações e veio além do sexo, através do sangue santo que Ele mesmo criou, e através daquele sangue Ele nos remiu. Eu disse, você crê nisto, papai? Ele disse, eu creio nisto. Eu disse, Cristo morreu por homens ruins como você. Agora, há somente uma maneira para fazer. Não há nada que você possa fazer. Ele te oferece isto. Você não tem méritos com isso. Você não pode fazer nada para obter isto. Ele simplesmente te dá isto. Você aceitará o que Ele fez por você para te livrar do inferno? Ele disse, eu farei isto. Ele disse, mas se eu simplesmente pudesse me livrar destes cigarros? Eu disse, os cigarros tomarão conta de si mesmos. Você simplesmente, realmente não sou um legalista, eu creio na graça. Amém. Tinha um pastor aí, que ele dizia, eu sou legalista radical e inflexível. De fato, por onde ele passou, ele dividiu grupos. Legalista, radical e inflexível. William Marlon Branham disse, eu não sou legalista. Amém. Você veja que espírito que o homem desse está. Esse é o espírito do profeta.
Realmente não sou legalista, eu creio na graça. E todo aquele que o Pai me tem dado virá a mim. Eu disse, se todo aquele que o Pai me tem dado virá a mim, eu disse, se crê nisso de todo o coração, ele disse, eu creio. Então você aceitará isto nestes princípios, que você não é digno disto, mas é Ele quem é digno. Não olhe para si mesmo. Não olhe para si mesmo. Olhe para Ele, porque você não pode fazer nada por si mesmo. Olhe para quem fez algo por você. E Ele? Ele disse, Ele é digno. Eu disse, é isto. Então, aceite o que Ele te dá. Ele disse, eu aceito. E eu o batizei no nome de Jesus Cristo. E ele saiu dali e acendeu um cigarro. Aí quantas pessoas devem ter ficado murmurado contra o irmão Brana? Murmurado, batizou um homem que estava em pecado. Batizou um homem que estava fumando. Há poucas semanas atrás eu fui até seu lar. Eu tive uma visão, certa noite, de uma árvore sempre viva sendo cortada, virada de cabeça para baixo. Eu vi tábuas com pregos nela. Perto da última tábua, havia uma tábua notável. E abaixo daquela tábua, bem perto do fim, acabando assim, a árvore quebrou bem ali. E uma voz disse, deveria ter sido você. Ou, teria sido você. E o papá Cox caiu, bateu suas costas ali. Então, na manhã seguinte, eles trouxeram seus cigarros para ele quando ele estava na cama. O desejo havia deixado. A salvação é do Senhor, irmão. A salvação é do Senhor. Semanas atrás, ele nunca mais os provou. Não quis nem mesmo um ou nada mais, vê? E eu o vi, algum tempo atrás, quando suas mãos estavam todas amareladas, há poucas semanas atrás de cigarros, e agora ele não suporta nem mesmo um perto dele. Coisinha fedida é um cigarro, viu? Coloque em primeiro lugar o essencial. Não tente ser bom. Amém. Para começar, você é mau e não há nada que você possa fazer. Há uma linha de separação e todos os seres humanos estão destilados. O Branco chamou hospital para pestilentos. A mensagem religião híbrida, condenação por representação. Parágrafo 200. Eu creio que é só ele mesmo. Agora, para você que diz que é errado ser representado por Adão como pecador, irmão, ninguém tem culpa de ser pecador, porque nós nascemos pecadores. Nós devemos pedir muita misericórdia por nossos filhos. Amém. Saber por onde todos nós já passamos. E pedir misericórdia ao Senhor. Porque ninguém pode... Filhos não são máquinas. Meus filhos eu vou criar desse jeito e eles serão desse jeito. Peça misericórdia a Deus. Amém. Peça misericórdia ao Senhor. Então nós fomos representados por Adão no pecado. E que tal a representação que temos à salvação? Também. Você não pode salvar a si mesmo da mesma forma que você não poderia tomar a correia de sua botina e pular para a lua com ela. Pedro perguntou para Jesus, apóstolo, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus disse, aos homens é isto impossível. Mas a Deus tudo é possível. Irmãos, a Bíblia diz, 7 vezes cairá o justo, e o Senhor o levantará. O ímpio, quando cai, só cai uma vez. Nunca mais se levanta, irmão. Mas o justo cai 7 vezes. Então você não pode. Você nasceu em pecado. Aleluia. Para começar, você é um renegado. Aí, renegado aí, Jorge. É tão renegado.
Cada um de nós. E não podemos fazer nada por nós mesmos. E como sermos salvos? Veio para nos representar. Jesus. Ele veio para nos representar diante de Deus como filhos e filhas de Deus. E ele enviou seu filho. Agora ele está pairando sobre o lugar, tentando nos trazer de volta ao nascimento, para morrer para nós mesmos e nascermos de novo para sermos filhos e filhas de Deus, para tomar a Deus em sua palavra, para crer na palavra de Deus. E agora nós vamos terminar aqui com o 7º selo. Mensagem do 7º selo. (355) 355 ao 358. Recordem, deixe-me exortá-los novamente. Exortar é chamar a atenção, corrigir. Não digam obrigado a ninguém de modo algum. Renegado, desprezado, repelido, que muda suas opiniões. Abjurar das crenças religiosas, que abandona a sua religião. Pessoa que muda suas opiniões, irmãos. Eu li uma frase e eu postei na internet. Firmeza de caráter. Firmeza de caráter, posição. Quem não tem firmeza de caráter muda de opinião todo o tempo e é manipulado pelos outros. Nós devemos ser humildes, mas nós devemos ser pessoas posicionadas. Eu não mudo de opinião só porque o outro tem uma opinião, não, irmão. Quando eu vou tomar uma decisão, primeiro eu penso, analiso, vejo do que aquilo pode dar, vejo onde pode dar, vejo onde pode cair para aquilo lá. Porque tem pessoa que se um disser assim, vamos para cá. Por quê? Porque aqui é bom. Então eu vou para cá. Se o outro disser, vamos para cá, por quê? Porque aqui é melhor. Só por isso, então eu vou para cá porque aqui é melhor. Tem pessoa desse jeito. Irmãos, nós temos que ter firmeza de caráter. Temos que ter firmeza de caráter. O homem tem que ter palavra. Pessoa que não tem palavra, não tem caráter. O renegado, desmanchou já, muda de opinião. Uma pessoa inconstante. Muda de opinião facilmente. Mas também quando eu vou falar sobre um assunto, irmão, eu procuro primeiro saber do que eu vou falar. Tem pessoas que falam do que nem sabem. Não digam obrigado a ninguém de modo algum. Olha, irmão Bruno, você está ensinando nós a sermos ingratos. Olha, irmão Bruno, você está ensinando nós a sermos ingratos. Tem pessoa que você fica dizendo obrigado, isso é ingrato. Irmãos, se eu fizer uma coisa para você, eu fiz porque eu quis fazer. Se depois você quiser reconhecer, esse é problema seu, mas eu jamais vou pedir reconhecimento. Eu jamais irei pedir reconhecimento. Pessoa que pede reconhecimento, ele dá com a mão para cobrar com a outra. Se ele está dando com a mão para cobrar com a outra, ele está fazendo investimento. Quem dá, dá. Não espera receber de volta, não. Mas veja bem aqui. O Bruno vai falar sobre alguém ser maior do que alguém e você dever a sua salvação a alguém, ou você dever alguma bênção de Deus a alguém. O irmão Bruno não está falando de nós recebermos uma coisa boa e agradecermos, não. O irmão Bruno não está falando disso. Estava explicando para o irmão Zé lá. A irmã o quê? Alice? Esposa do irmão Zé Brandão? É aquela irmã lá. Letícia? A irmã Cecília.
Né? Eu falei, a irmã Cecília fez um peixe delicioso, eu agradeço a ela pelo peixe. O irmão Bruno está dizendo que nós não devemos ser gratos, agradecidos. O irmão Bruno está falando sobre você dever, além do que o normal, além de sua salvação, qualquer coisa de Deus, dever ao homem. Eu sou o homem de Deus. Fizeram uma pergunta lá agora em Campeirinho, Goiânia, irmão. Perguntaram ao pastor Dando ou aos pastores de fora se tinha alguma mensagem que o irmão Bruno falava sobre ter só um pastor dar mensagem de uma cidade. O irmão Danda disse que ia dar o parágrafo. O irmão Bruno falou que podia ter 40 mil pastores da mensagem na mesma cidade, porque eles não podiam deixar de ter companheirismo com o outro. Mas aqui no Brasil, se tiver 3 pastores, vão brigar, irmão. Se tiver 3 pastores, vão brigar um com o outro. Então veja, não diga, pensando que é algum ministro ou algum homem mortal, não há nada de bom nele. Porque não há, não importa quem seja ele. Irmãos, eu não tenho que dizer obrigado ao pastor Adil, eu não tenho que dizer obrigado ao pastor Joaquim. Eu posso respeitar esses homens, e tem que haver respeito. Eu não tenho que dizer obrigado ao pastor Eleu, eu não tenho que dizer obrigado ao pastor Sebastião Machado, eu não tenho que dizer obrigado ao homem William Brana. O irmão Brana vai dizer, não sou eu, sou um pequeno careca. O irmão Brana diz mesmo que não sou eu. Então não é dizer obrigado ao homem. Respeito ao homem é uma coisa, e dizer obrigado a ele é outra coisa. Vamos chegar num ponto aí que as pessoas chegaram a beber água do lava-pés do pastor para ficar curado. E foram. E daí? É porque o pastor é santo. Ele é santo tanto como a feiticeira é santa. O irmão Bruno disse aquela feiticeira, as pessoas iam com os problemas para ela se cortava, arrancava um chumaço de cabelo, estragava lá, corria para o rio lá, jogava aquilo no rio, e as pessoas eram curadas. Aí o irmão Bruno falou, mesmo assim era Deus, porque as pessoas criam que Deus ia operar. O irmão Bruno falou, afinal de contas a feiticeira não é nada. O irmão Bruno disse, afinal de contas eu não sou nada. E homem nenhum é nada, irmãos, para nós ficarmos devendo obrigado a homens. Não há nada de bom nele, porque não importa quem seja, não há nada de bom em nenhum homem. Isso é correto. Se houvesse um punhado de trombetas, né? Aqui é o teclado, né? Porque a trombeta é instrumento de som, mas o teclado é tocado também. Se houvesse um punhado de trombetas aqui, e uma delas tivesse que tocar determinada música, seria o homem, seria o tocador. Aquelas trombetas são perfeitamente mudas. Esse teclado não toca. Quem toca é o Felipe, o teclado não toca nada. Toca aí, teclado. Agora se o Felipe for lá, e toca. Então não tem nada a ver, o teclado não é nada. O importante aqui é o irmão Felipe. É o sujeito que pode fazer soar a trombeta, que sabe o que ele fará, que apanha a trombeta. A trombeta não tem nada a ver com isso. O som vem através da inteligência que está atrás dela, está certo. Então, todas as trombetas são do mesmo jeito. Todos os homens são os mesmos. Todos os cristãos são os mesmos. Não há grandes homens no nosso meio. Não somos grandes homens, nem grandes mulheres. Somos todos irmãos e irmãs, todos iguais, na mesma categoria. Não somos grandes. Um não se faz maior que o outro. Nunca se faz de modo algum. Não, Senhor. Mas somos todos apenas seres humanos. Não tente interpretar as coisas. Não tente fazer nada mais do que apenas viver uma vida justa, dando louvor e honra a Jesus Cristo. Amém. Todos compreendem isto agora? A congregação diz amém. Amém. Irmão Brando diz amém. Ame-o com todo o seu coração. Você fará isto? Amém. Amém. Então nós vamos encerrar. Deus abençoe os irmãos. Vamos terminar com uma oração. Eu queria chamar o Paulo aqui para orar. Paulo, cadê você? Correndo, ligeiro, depressa. Fiquemos de pé, irmão. É o autor da palavra. Vamos nos despedir em oração. Transmitiu, Jorge? Será? Beleza?
Então, graças a Deus. Tem audiência, não? Acho que não, né? Ficou... Ah, teve audiência antes de cair, né? Muito bem. Então, Deus abençoe quem estiver na audiência. Né? Deu problema aqui na energia, mas graças a Deus conseguimos. Logo teremos batismo do irmão Micaías, logo depois agora do... Vamos orar. Senhor Deus, Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esta palavra que veio do Senhor, Pai. Ó Senhor, nós te agradecemos pelo Senhor se importar conosco, Senhor Deus. Pelo Senhor querer que nós sejamos da maneira que o Senhor quer que nós sejamos, Pai. Ó Senhor, ajuda-nos a nos despojar de nós mesmos, Senhor Deus. Crucificar o nosso eu, Pai, para que nós possamos te agradar, Senhor. Ó Pai, nos ajuda. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Nos dá graça, Senhor, para nós caminhar este caminho, Senhor Deus, estreito e difícil, trilhar até o fim, Senhor Deus, porque o final deste caminho é glorioso, Senhor. Nos ajuda a olhar para o final do caminho, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém.